Esta é a segunda aula de Cristologia. Bom, como nós vimos, Cristologia é o estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E para nós compreendermos Jesus Cristo de forma completa, nós precisamos entender que a obra de Jesus não se dá somente na salvação da humanidade, como é percebido pelos seus discípulos após a sua ressurreição, mas a sua obra já começa inclusive no seu ministério, na sua pregação, antes inclusive da sua morte. Nós precisamos entender, portanto, que Jesus Cristo, além de ser o Deus encarnado, foi sim uma pessoa que nasceu, cresceu, viveu, morreu e que nós cremos que ressuscitou. E essa pessoa, tendo nascido de Maria pela concepção do Espírito Santo de Deus, cresceu junto à sua família, Maria e seu pai adotivo José, e veio a aprender a respeito da religião judaica. Ele foi formado dentro dessa religião. Foi inclusive circuncidado ao 8º dia, seguindo a ritualística judaica propriamente dita. E além disso, ele vem a se inserir dentro de um contexto judaico no qual existiam vários grupos de judeus. E dentre os vários grupos, o grupo com o qual ele mais se aproxima é o grupo iniciado pelo seu primo, conhecido como João Batista. Bom, João Batista pregava o arrependimento. Pregava que os israelitas deveriam se arrepender dos seus pecados e, como símbolo desse arrependimento, deveriam se batizar junto a ele no Rio Jordão. Ele realizava, portanto, batismos de pessoas, simbolizando o arrependimento e pregando ali o perdão dos pecados a partir deste arrependimento. Esta compreensão, porém, desafiava a apresentação religiosa de muitos grupos. Afinal, o grupo dos saduceus, por exemplo, era muito vinculado ao templo e principalmente aos sacrifícios de animais realizados ali. Os saduceus lucravam com esses sacrifícios e defendiam que para uma pessoa se libertar do pecado, precisava matar animais conforme a lei de Moisés. Seguindo esta perspectiva, a visão e a apresentação de João Batista era muito diferente. Ele não pregava que animais deveriam morrer, mas pregava que um dia chegaria aquele que era anunciado através dos animais. E ele pregava o arrependimento. É interessante que quando João Batista encontra Jesus Cristo, diz: "Eis o Cordeiro de Deus". João Batista entende que a morte que trará a vida não é a morte de um simples animal, mas a morte do próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E ao invés de pregar o sacrifício de animais no templo, prega o arrependimento e o batismo como símbolo deste arrependimento. Assim, João Batista se posiciona numa posição completamente diferente de grupos como o dos saduceus. E da mesma forma, Jesus Cristo também. Mas havia um grupo que era muito parecido com o grupo que Jesus Cristo vai formar. Por mais estranho que possa nos parecer, este grupo era o grupo dos fariseus. A expressão fariseu hoje ela é utilizada como ofensa. É entendida como uma representação do hipócrita religioso. Porém, no tempo de Jesus, os fariseus eram conhecidos como grandes estudiosos da palavra, grandes estudiosos das Escrituras. Diferente dos saduceus presos ao templo, os fariseus defendiam a contextualização das Escrituras e a contextualização do cumprimento das leis. Eles entendiam que a lei deveria ser vista pelos seus princípios. E antes de Jesus Cristo dizer que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, um mestre da lei chamado Hillel havia inclusive dito que toda a lei pode ser resumida a um princípio de não fazer o mal ao próximo que não se gostaria que fizesse a si mesmo. Não fazer o mal que ninguém gostaria de sofrer. Não fazer o mal, portanto, para Hillel, é o princípio que rege toda a lei. E segundo ele mesmo, o resto não passa de comentário. Os fariseus, portanto, buscavam não ser legalistas, mas buscavam entender a lei de forma mais profunda.
Por isso, assim como há textos nos quais Jesus Cristo diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo como a si mesmo, há textos, inclusive, que nós vemos na boca dos próprios mestres da lei o entendimento que o maior mandamento é este. Que toda a lei pode ser resumida dessa forma, porque assim os fariseus já compreendiam. A grande diferença, porém, estava em quem é o próximo. Por isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano, para indicar que qualquer pessoa deve receber o amor que nós recebemos de Deus. Deus não amou somente aos judeus, mas Deus amou ao mundo inteiro. E da mesma forma, nós também não devemos reduzir o nosso amor a algumas pessoas, mas devemos amar a todos sem exceção. E de fato nós vemos que Jesus, portanto, se insere dentro do contexto judaico e se inserindo dentro desse contexto, ele participa das discussões ali existentes. Ele participa e propõe um amor, ele propõe uma visão para além daquilo que os judeus estavam acostumados. Muitos judeus pensavam que Deus ama somente aos judeus, mas Jesus mostra que Deus amou ao mundo todo e isso já começa a ser evidenciado no seu ministério. Afinal, Jesus prega especialmente aos judeus, mas nunca deixa de receber e falar com aqueles gentios que se dirigem a ele.